Você já ouviu falar de uma geração que tentou tocar o céu com as próprias mãos? Homens unidos, uma torre e um plano ambicioso, alcançar o trono de Deus, mas o que parecia um símbolo de força se tornou a raiz da confusão do mundo, e hoje você ainda sente os efeitos do que aconteceu naquela torre. Fique comigo até o fim, porque essa história esconde um dos momentos mais impactantes da humanidade e talvez esteja se repetindo bem diante dos seus olhos. Depois do dilúvio, a humanidade recomeçou e por um tempo havia unidade. Um só idioma, um só coração, e com essa união veio um novo plano. Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. O que parecia apenas progresso era, na verdade, o nascimento da soberba. A ideia cresceu entre os habitantes da cidade. Eles não estavam satisfeitos em apenas viver juntos, compartilhar o mesmo espaço. O desejo de grandiosidade os dominava, queriam se destacar, serem reconhecidos como poderosos e superiores. A ambição tomou conta de seus corações, impulsionando-os a construir algo que não apenas alcançasse os céus, mas que desafiasse a própria divindade. Assim, cada tijolo colocado naquela torre não representava apenas mais um degrau rumo ao céu, mas sim um ato de desafio contra o Criador. A soberba e a ambição cegaram aqueles homens, levando-os a acreditar que podiam se elevar acima de tudo, e todos, inclusive acima de Deus. A ideia de construir uma torre que chegasse até os céus não surgiu repentinamente na mente dos habitantes da cidade de Babel. Ela foi alimentada ao longo do tempo por um sentimento de grandeza e ambição desmedida. Cada cidadão contribuía com seus próprios desejos de grandiosidade, sonhando em deixar sua marca na história da humanidade. A torre não era apenas um projeto arquitetônico, mas sim um símbolo da arrogância e da pretensão daquele povo. A cada tijolo colocado, a sensação de poder e superioridade crescia dentro deles, cegando suas mentes para a verdadeira natureza de sua empreitada. O desejo de desafiar o próprio Deus e provar sua independência era o combustível que alimentava a construção daquela torre monumental. A construção da Torre de Babel era um espetáculo impressionante aos olhos de quem a contemplava. Cada pedra colocada, cada bloco de argamassa aplicado, representava não apenas um avanço na obra, mas sim um passo mais próximo da pretensão daquele povo em desafiar o próprio Deus. As torres que se erguiam ao redor da cidade pareciam competir em altura e grandiosidade, mas nada se comparava à magnitude da torre central, feita com pedras cortadas, cuidadosamente, unidas com maestria por artesãos dedicados. A torre se elevava majestosa em direção aos céus. Era como se a própria cidade tentasse tocar o firmamento com suas pontas afiadas, em direção ao infinito. O monstro de pedra que surgia no centro de Babel não era apenas uma estrutura arquitetônica. Era um monumento à ambição desmedida e à arrogância da humanidade. Cada andar concluído alimentava ainda mais o orgulho daqueles construtores, que viam naquela obra o reflexo de sua própria grandeza e poder. Com o passar dos dias, a Torre de Babel se tornava mais do que uma simples construção de tijolos e argamassa. Cada pedra colocada era como um grito de desafio lançado aos céus, desafiando a ordem estabelecida por Deus. Os construtores, envolvidos em uma aura de ambição e orgulho, viam na torre não apenas um monumento à sua própria grandeza, mas também uma forma de afirmar sua independência e poder. O som das marteladas ecoava pela cidade, misturando-se ao murmúrio dos planos grandiosos, sussurrados pelos arquitetos. Cada andar erguido trazia consigo a sensação de que estavam mais próximos de alcançar os céus, mais próximos de se igualarem ao divino. A torre se tornava não apenas um símbolo físico da ambição humana, mas também
um ícone da arrogância e da pretensão que dominavam os corações daqueles construtores obstinados. À medida que a Torre de Babel crescia em altura, também crescia o ego e a arrogância daqueles que a construíam. Cada degrau alcançado era celebrado com festividades e aclamações, não como um marco de progresso coletivo, mas como uma prova do poder individual de cada construtor. Os líderes da empreitada se envaideciam com a visão da torre, se elevando acima das nuvens, enxergando nela não apenas um monumento à ambição humana, mas uma demonstração de superioridade sobre os desígnios divinos. Cada bloco de pedra colocado era mais do que uma simples peça na construção. Era um símbolo da determinação implacável da humanidade em desafiar o próprio Criador. A torre não representava mais apenas um projeto arquitetônico, mas sim a materialização do orgulho e da prepotência que habitavam os corações dos construtores, e assim, enquanto a estrutura se erguia majestosa em direção aos céus, também crescia o abismo entre os homens e Deus. À medida que a Torre de Babel se erguia majestosa em direção aos céus, os construtores não viam apenas uma obra arquitetônica diante de seus olhos, mas sim um desafio direto ao próprio Criador. Cada tijolo colocado representava não apenas um avanço na construção, mas também um ato de rebeldia e ousadia. A ideia de alcançar os céus não era apenas uma questão de engenharia ou ambição humana, era uma afronta aos desígnios divinos. Os líderes da empreitada alimentavam a chama da soberba nos corações dos trabalhadores, incutindo neles a crença de que poderiam se elevar acima de tudo, e todos, inclusive acima de Deus. A torre não era apenas um monumento à grandiosidade humana, mas sim um símbolo da rebelião e da presunção que dominavam aquela sociedade. Enquanto o topo da torre se aproximava dos céus, também crescia o abismo entre os homens e o divino, selando o destino trágico daquela empreitada arrogante. Enquanto a Torre de Babel se erguia cada vez mais alto, os habitantes da cidade olhavam maravilhados para o céu, imaginando o quão perto estavam de alcançar os domínios celestiais. As noites eram preenchidas pelo brilho das tochas e pelo som dos martelos batendo nas pedras, ecoando como um canto de vitória aos ouvidos dos construtores a cada novo andar concluído. Uma sensação de triunfo invadia seus corações, alimentando ainda mais a chama da soberba e da ousadia. Enquanto isso, lá do alto dos céus, Deus observava aquela empreitada com um misto de compaixão e advertência. Sua presença pairava sobre a cidade como uma sombra silenciosa, lembrando aos homens que a grandiosidade daquela torre não passava de uma ilusão passageira. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Enquanto a Torre de Babel se erguia majestosa em direção aos céus, os construtores não podiam prever a intervenção divina que estava prestes a ocorrer. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu descer do alto dos céus não com fogo e destruição, mas com algo muito mais poderoso e duradouro, o dom das línguas. Na manhã seguinte ao ápice da construção da torre, os trabalhadores se reuniram para mais um dia de labuta. Porém, algo extraordinário aconteceu. De repente, as palavras que antes fluíam entre eles como uma sinfonia harmoniosa se transformaram em um caos incompreensível. Comandos simples se perderam no meio de ruídos desconexos. E a unidade que antes reinava entre aqueles homens foi substituída por uma confusão insondável. Líderes gritavam ordens que não eram compreendidas por seus subordinados. Pais tentavam falar com seus filhos sem sucesso. O que antes era uma sinfonia perfeita, agora se tornara um pandemônio de vozes desconexas. A intervenção divina havia rompido a harmonia artificial daquele povo soberbo, lembrando-os de sua verdadeira condição diante do Criador. Assim,
A torre permaneceu inacabada como monumento à presunção humana e à sabedoria superior de Deus. Na manhã seguinte, os trabalhadores se entreolharam atônitos diante do caos que se instaurara. O que antes eram ordens claras e entendimento mútuo havia se transformado em um emaranhado de sons desconexos. Os líderes, outrora respeitados por sua sabedoria e direção, viam-se agora impotentes diante da incompreensão generalizada. Pais buscavam em vão comunicar-se com seus filhos, cujos olhares perdidos refletiam a confusão reinante. O que antes era uma sinfonia de cooperação e unidade, tornara-se um pandemônio de desentendimentos e frustrações. A intervenção divina havia não apenas interrompido a construção física da torre, mas também desmantelado as estruturas sociais e emocionais daquela comunidade soberba. Assim, a torre inacabada permaneceu como um lembrete eterno da fragilidade humana diante do poder divino. Após a intervenção divina na construção da Torre de Babel, a cidade se viu mergulhada em um cenário de caos e desordem. Os habitantes, outrora unidos em um propósito comum de grandiosidade e soberba, agora se viam separados por barreiras linguísticas intransponíveis. O que antes era uma comunidade coesa e determinada se transformou em grupos isolados, incapazes de se comunicar e cooperar uns com os outros. As famílias foram desfeitas, as amizades desgastadas e a confusão reinava onde antes havia ordem. A torre inacabada permanecia como um testemunho silencioso da arrogância humana e da intervenção divina. Nesse momento de reflexão e reconstrução, os habitantes de Babel tiveram que enfrentar não apenas as consequências de sua ambição desmedida, mas também a oportunidade de aprender com seus erros e buscar uma nova forma de convivência baseada na humildade e no respeito mútuo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um seleto grupo que busca entender os mistérios mais profundos da Bíblia e da história da humanidade. Temos muitas outras histórias ocultas para explorar. Então, se ainda não se inscreveu, aproveita agora e faz parte dessa jornada. Ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série incrível. E me conta aqui nos comentários qual outro mistério da Bíblia você gostaria de ver por aqui.